Ela se chama Margarita e tem 90 anos. Não tem diabetes nem pressão alta, e não toma medicamentos de manhã ou à noite. Ela se levanta sozinha pela manhã, prepara seu café, caminha diariamente, lê sem óculos e lembra de tudo que deseja. Alguns dizem, ela tem sorte. Outros supõem, provavelmente, boa genética. A essas observações, Margarita sempre dá a mesma resposta. Ela sempre foi consciente na escolha dos alimentos para sua dieta, não tratando doenças já existentes, mas prevenindo seu aparecimento. No entanto, basta olhar ao redor para ver como vivem suas contemporâneas. Uma não consegue dar alguns passos sem falta de ar. A bolsa de outra se transformou em uma farmácia móvel. Alguém, a cada manhã, desembala não ar fresco, mas mais uma porção de remédios. E as pessoas se acostumam a esse estado. Acostumam-se à dor, ao cansaço constante, ao sono ruim. Elas tendem a pensar, é apenas a idade. Mas e se não forem mudanças relacionadas à idade? E se forem consequências? Consequências do que foi consumido ao longo de muitos anos. Mas o mais importante é que tudo pode ser mudado, mesmo que a pessoa já tenha mais de 60, 70 e até 80 anos. Não por métodos radicais ou jejuns, mas por meio de uma comida simples, viva, nutritiva, que alimenta, cura e protege. Neste dia, ela pretende contar sobre 5 alimentos simples que foram o início de sua segunda juventude, em sua profunda convicção, contribuíram para que ela chegasse aos 90 anos, não apenas existindo, mas vivendo plenamente. Agora, ao que interessa. Comecemos com o que não falta em nenhuma de suas manhãs há muitos anos. Com o alimento que lhe deu clareza mental e leveza no peito. Produto número 1, Aronia, Sorbus melanocarpa. Esta baga modesta e adstringente pode trazer muito mais benefícios do que um arsenal inteiro de medicamentos. Margarita começou a consumi-la há cerca de 30 anos. Não porque estivesse na moda, mas por conselho de uma vizinha. A vizinha, aliás, uma ex-paramédica aposentada, instruiu: se você quer que seus vasos sanguíneos sejam como os de uma jovem, prepare Aronia. Não precisa de muito, mas todos os dias. A princípio, Margarita encarou o conselho com certo ceticismo, pensando, é só uma frutinha. No entanto, ela decidiu tentar. Preparando um punhado de Aronia seca em uma garrafa térmica, deixando em infusão por várias horas, ela começou a consumir meio copo da bebida diariamente, não todos os dias, mas com notável regularidade. Logo, ela começou a notar mudanças surpreendentes. A cabeça parou de parecer pesada, as mãos permaneciam quentes mesmo no inverno rigoroso. E o mais surpreendente, a pressão arterial estabilizou. Se antes ela podia subir bruscamente, forçando a pessoa a se deitar, agora se mantinha estável e calma, como um mecanismo bem ajustado. A Aronia é justamente considerada uma baga única. Suas propriedades benéficas não são comparáveis ao que se pode comprar em qualquer farmácia. As antocianinas, substâncias corantes naturais, escuras, quase pretas, são as que protegem os vasos sanguíneos, melhoram o fluxo sanguíneo para os olhos e para o cérebro. Em resumo, elas contribuem para o aumento do tônus vital. E aqui está uma história. Sua amiga, Anna Pavlovna, com quem ela se aposentou quase ao mesmo tempo, tinha 74 anos na época e vivia reclamando de mal-estar. Ela sentia tonturas, especialmente pela manhã. Dizia que se sentia como se estivesse flutuando no quarto, e suas mãos estavam sempre frias. O médico diagnosticou fraqueza vascular, relacionada à idade, e prescreveu comprimidos, mas Anna Pavlovna não os tolerava bem. Margarita aconselhou, experiment Aronia. Ela lhe trouxe um pequeno pote de bagas secas e explicou detalhadamente como prepará-las. 2 meses depois, Margarita encontrou no parque, e Ana, como se nada tivesse acontecido, acenou energicamente para ela do outro lado da alameda. Anna Pavlovna disse alegremente: Margarita, consigo andar sozinha novamente, sem medo algum, e meus dedos estão quentes como antes. Nem sempre uso chapéu no inverno. Aí está a frutinha. Não é exótica, não é importada, mas nossa Aronia nativa. Qual é a forma de prepará-la? Infundir em uma garrafa térmica por 2 a 3 horas, consumir como uma bebida, semelhante a um compota. Pode-se adicionar Aronia seca ou fresca mingaus ou a compotas de maçã, mas sem açúcar. O principal é não ser uma vez, mas sistematicamente, em quantidades moderadas, sem excesso. Se alguém também apresentar flutuações na pressão arterial, sensação de frio nas extremidades ou peso na cabeça, vale a pena experimentar.
A aronia age não de forma abrupta, mas suavemente, restaurando gradualmente a harmonia e a ordem no corpo. Produto número 2. Ivan Chá, Epilobium angustifolium. A erva que devolve a paz. Na juventude de Margarita, o Ivan Chá era uma bebida comum em muitas casas e famílias, especialmente em sua aldeia natal. Era armazenado pelas avós em potes de 3 litros nas prateleiras. Era preparado como um chá comum, mas o sabor era mais suave, e depois dele não havia amargor nem ansiedade. Depois, foi esquecido. As prateleiras das lojas foram tomadas por chás com aromatizantes, e o Ivan Chá gradualmente perdeu sua popularidade. Mas há cerca de 20 anos, Margarita voltou a ele e desde então não o abandona. Por quê? Porque ele cumpre exatamente as funções tão necessárias na idade madura. Ele acalma o sistema nervoso, alivia a tensão interna, melhora o sono e a digestão. E tudo isso sem comprimidos, sem dependência. À noite, ela prepara uma pitada de Ivan Chá, deixa em infusão por 10-15 minutos e bebe morno, sem adição de açúcar, às vezes com uma pequena gota de infusão de aronia. Após essa bebida, o corpo sente um relaxamento completo, os pensamentos se acalmam, e ela mergulha em um sono tranquilo, livre de sonhos perturbadores e despertares noturnos. Margarita tinha uma conhecida com quem se encontrava frequentemente na biblioteca. Ela reclamava que, à noite, seu coração começava a pular, como ela dizia. O pulso acelerava, a alma ficava ansiosa, e por isso não conseguia dormir. Os comprimidos não a ajudavam, apenas a deixavam sem forças. Um dia, Margarita lhe serviu Ivan Chá em uma garrafa térmica e aconselhou: tente beber isso em vez do chá preto comum por pelo menos uma noite. Passaram-se alguns dias. A conhecida se aproximou de Margarita e, com gratidão, disse: sabe, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem a ideia obsessiva de que não conseguiria dormir de novo. Simplesmente deitei, e foi como se alguém gentilmente fechasse meus olhos. O Ivan Chá é rico em substâncias benéficas que ajudam o cérebro, o coração e o estômago a funcionar sem sobrecarga excessiva. Ele possui propriedades anti-inflamatórias, contribui para a limpeza delicada do fígado e estimula a eliminação do excesso de líquidos dos tecidos. Isso, por sua vez, leva à redução do inchaço e da sensação de peso no corpo. É especialmente valioso na idade madura, quando o organismo se torna mais suscetível a diversas influências. Para preparar, deve-se infundir uma colher de chá da erva seca em 300 ml de água quente. Recomenda-se deixar em infusão sob a tampa por 10-15 minutos. A bebida deve ser consumida morna, não em jejum. Pode-se beber durante o dia, mas é especialmente eficaz à noite, em vez de chá doce ou café. Se a pessoa valoriza a tranquilidade, busca um sono calmo e deseja acordar com a mente clara, deve experimentar esta bebida. Produto número 3. Mingau de trigo sarraceno. Simples, barato e, como se viu, para durar. Se alguém perguntasse a Margarita o que ela mais consumiu ao longo da vida, ela sem hesitar nomearia o trigo sarraceno. Não por dietas da moda ou tendências, mas porque ela cresceu com esse alimento. E quanto mais velha ficava, mais profundamente percebia o poder dessa comida simples. Quando completou 60 anos, começou a ter problemas com o nível de açúcar no sangue. Ora sentia moleza após as refeições, ora fraqueza, ora surgia palpitação. O médico disse: monitore o nível. Ela excluiu o pão branco da dieta, abandonou completamente os doces, substituindo-os por trigo sarraceno simples. De manhã, e às vezes à tarde, ela o consumia, preparado em água, sem adição de sal ou óleo, sem quaisquer excessos. E qual foi o resultado? Já algumas semanas depois das refeições, ela parou de sentir sono. Após alguns meses, notou que o nível de açúcar se estabilizou, a pressão arterial diminuiu e, o mais importante, surgiu uma sensação de saciedade sem peso. É por essas qualidades que ela tanto valoriza o trigo sarraceno. Ele não sobrecarrega o corpo, mas, ao contrário, o apoia. O trigo sarraceno é rico em carboidratos complexos, fornecendo energia ao corpo não por um curto período, mas por um dia inteiro. Contém magnésio, ferro e fibras. E tudo isso sem quaisquer aditivos artificiais ou medicamentos. E se cozido até ficar macio, sem fritar, é ideal até mesmo para pessoas com problemas gastrointestinais ou pancreáticos. Margarita tem uma sobrinha chamada Tânia. A vida toda, ela se alimentava às pressas, comia o que dava. Margarita aconselhou: basta deixá-lo de molho durante a noite e, pela manhã, leve-o para ferver. A princípio, Tânia encarou o conselho com desdém,
Mas um mês depois, ela disse: Tia Rita, pela primeira vez em muito tempo, comecei a me alimentar de forma completa, e minha cabeça ficou mais clara, e à noite tenho mais energia. Obrigada. É isso. Não são cafés da manhã da moda, mas trigo sarraceno. Simples, confiável, sem pretensões. E com o passar dos anos, sua confiança neste produto só se fortalece. Como preparer? A proporção é de 1:2. Para um copo de trigo sarraceno, são necessários 2 copos de água. Cozinhe em fogo baixo por 15-20 minutos. Sem óleo, sal, nada extra. Pode-se adicionar um pouco de infusão de aronia ou uma colher de óleo de linhaça morno após o cozimento. Se alguém ainda está pensando por onde começar as mudanças positivas em sua dieta, deve começar por aqui. O trigo sarraceno serve como uma base sólida, não exigindo grandes esforços no preparo, mas proporcionando uma base forte para a saúde. Produto número 4. Alga marinha, kelp. Nela, não há menos iodo do que na farmácia. Mas isso é só o começo. Margarita experimentou pela primeira vez quando tinha cerca de 40 anos. Naquela época, ninguém falava muito sobre a tireoide, e ela mesma começou a sentir as mãos frias, a voz ficou mais baixa e sentia uma notável queda de energia em comparação com antes. O médico examinou os exames e disse: iodo no limite inferior, pense em frutos do mar. Ela não gostava muito de peixe, mas a alga marinha a agradou imediatamente. Não é pesada, o sabor é ligeiramente salgado, mas se preparada corretamente, não é forte. Ela adiciona em pequenas quantidades a saladas, a mingaus, e às vezes a consome sozinha, como acompanhamento. E em apenas algumas semanas, sentiu que as mãos ficaram mais quentes, as forças voltaram e uma certa clareza surgiu na cabeça. É isso que significa quando tudo no corpo começa a funcionar como deveria. A alga marinha não é apenas iodo. Ela contém vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e fibras alimentares. Tem um efeito benéfico na tireoide, ajuda a limpar os vasos sanguíneos e normaliza os processos metabólicos. Além disso, e isso é importante, ela contribui delicadamente para a redução do colesterol e apoia o fígado em seu trabalho, aliviando a sobrecarga excessiva. Margarita tem uma vizinha, Rosa Andreevna. A vida toda ela reclamava de letargia e uma sensação de nevoeiro na cabeça. Ela começou a consumir alga marinha dia sim, dia não, ora na salada, ora apenas uma colher, como acompanhamento. Um mês depois, Rosa Andreevna compartilhou: Margarita, é como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro, e a memória melhorou, e até o pescoço parou de sentir frio. É assim que a alimentação correta funciona de forma eficaz, se não a complicarmos. No entanto, um ponto importante deve ser considerado. Não se deve comprar alga marinha em conserva com vinagre e açúcar. Tal produto pode trazer apenas danos. É preferível usar laminária seca. Deve-se deixá-la de molho em água por várias horas, lavar bem e adicionar uma pequena quantidade de óleo. Ou escolher uma alga marinha congelada de qualidade, sem quaisquer aditivos. Como usar? Ensalada com cenoura, trigo sarraceno, beterraba cozida. Pode ser consumida sozinha, como acompanhamento, na quantidade de 1 ou 2 colheres de sopa, ou adicionada à sopa de legumes pouco antes do final do cozimento. Se antes alguém evitava a alga marinha, não se deve apressar em desistir dela. É preciso dar-lhe uma chance de mostrar suas propriedades benéficas. Produto número 5. Chucrute. Nele não há nada supérfluo, mas contém tudo o que é essencial para manter a saúde. Margarita conhece este repolo desde a infância. Em sua casa, ele sempre foi preparado por conta própria, em um grande pote de vidro, sem adição de vinagre, sem açúcar, usando apenas repolho, cenoura e um pouco de sal. Naquela época, era simplesmente servido com batatas cozidas e peixe seco. No entanto, mais tarde, quando Margarita cresceu, ela percebeu: isso não é apenas um acompanhamento, é um verdadeiro suporte para todo o corpo. O chucrute é um produto vivo. Nele habitam bactérias lácticas que contribuem para a normalização do funcionamento intestinal. E isso, por sua vez, significa melhor absorção de vitaminas, redução da carga sobre o fígado, fortalecimento do sistema imunológico e, o mais importante, diminuição dos processos inflamatórios no corpo. Margarita sentiu especialmente seu efeito benéfico aos 70 anos. Naquela época, ela teve problemas digestivos, sentia inchaço, peso após as refeições, sonolência, tinha apetite, mas nenhum prazer em comer. Ela começou a consumir o repolho aos poucos,
Uma colher de sopa antes das refeições, às vezes apenas como petisco. Algumas semanas depois, ela se sentiu significativamente melhor, e um mês depois, parecia que todos os processos internos estavam ocorrendo de forma mais silenciosa e coordenada. O apetite voltou, e o humor ficou mais estável. O chucrute também é uma valiosa fonte de vitamina C, que o corpo muitas vezes não consegue obter em quantidade suficiente com a idade. Além disso, é rico em fibras, potássio e vitaminas do complexo B, especialmente B6, que contribui para a melhoria do funcionamento cerebral e a redução dos níveis de ansiedade. Aqui está uma história da vida. Sua vizinha Ana, de 78 anos, após um curso de antibióticos, enfrentou sérios problemas intestinais. O médico prescreveu probióticos, mas ela se esqueceu de comprá-los. Margarita então lhe disse: comece com o repolho, mas não do supermercado, um normal, caseiro. Eu te dou um pote. Uma semana depois, Ana veio e, com alegria, relatou: Margarita, pela primeira vez em um mês, meu estômago está calmo, e eu me sinto mais leve no corpo, na cabeça, no humor. ¿Cómo consumilo? 1 ou 2 colheres de sopa antes das refeições ou um pouco na salada, mas sem maionese. É importante lembrar, apenas sem vinagre, sem açúcar, sem conservantes. Apenas repolho, cenoura e sal. Essa é toda a composição. Se alguém deseja que a digestão funcione impecavelmente, o humor permaneça estável e nenhuma irritação se acumule internamente, deve definitivamente adicionar este repolho à sua dieta. É simples, vivo e acessível.